Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje nós vamos falar de um personagem Marvel. Mais um. Tem umas coisas diferentes aí que, que a gente tá pesquisando. Tô brincando. Né? E esse Thor da DC, né? Você já viu o Thor da DC? Tá vendo? Tá vendo? Então, o nosso tema de hoje é o Thor. Aí. É óbvio que a gente vai priorizar o Thor da Marvel, porque é onde realmente o personagem fez um sucesso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho desse Thor DC aí, que depois que é uma grande curiosidade que ninguém conhece. E, claro, chegar na parte do cinema, que aqui está representado por todas essas peças. Depois a gente faz a famosa chamadinha. Legal. Para mostrar um pouquinho da evolução do personagem, embora, né, Helder? Deus do Trovão. Como você tá? Tudo bem? Aí, tudo bem, mano. Deus do Trovão. Deus do Trovão. O Mighty Thor, o poderoso Thor, lembra exatamente. disso? Thor. Exatamente. É isso mesmo. E eu gostava muito de assistir os desenhos do Thor, aquele desenho década de 80. Não, era da década de 60 que passava na década de 80 quando a gente era pequeno. Que é aquele que os bonequinhos eles se moviam assim. Sim. Que tinha o desenho do Thor, tinha o do Homem de Ferro, o Hulk, Capitão América. e o Capitão América. Isso. Você parecia o Ban, né? Você batia, exatamente. Pra fazer, não só tinha o som, mas tinha o cenário ele se movia para dar a ideia de que tinha uma ação acontecendo. Eu gostava bastante. A gente vai chegar nisso, tá? Óbvio que a gente também poderia ficar mais de 1, 2, 3 programas falando só de Thor. É verdade. Tem muita até pela questão das próprias fases dele, né, no MCU, como a gente estava fazendo também no Homem de Ferro, no Capitão América, no Homem-Aranha e tudo mais. A gente vai dividir e vamos entrar um pouquinho na origem dele e para até chegar no primeiro filme e aí ter primeiro Thor do cinema. No primeiro Thor do cinema. Isso. Apesar de que aqui a gente tem a representação dele no Thor Ragnarok. Sim. Certo? Que é o terceiro. Sim. Né? Que é o terceiro. Sim. Mas a ideia é falar um pouco mais da introdução do personagem Thor dentro do MCU com o primeiro filme. Isso. E entender um pouquinho a criação dele, né? Porque ele tem uma criação diferente, ele tem uma boa parte das características e dos poderes que não são explorados, talvez ainda no MCU, ou não. Aí a gente não sabe, né, o que se passa na cabeça dos produtores da Marvel. Sim. Mas que vale a pena falar, porque, né, o Deus do Trovão, o poderoso Thor, tem muitos títulos, né, Helder? Muitos títulos. Tem muitos títulos. Eu gosto do personagem. Não está entre os meus favoritos. Sim, mas caiu na graça. Não está entre os meus favoritos, mas, diferentemente de muitos, e eu sei que você compartilha da mesma opinião, eu gosto muito do primeiro filme. Sim, eu gosto. Do ponto de vista da mitologia do personagem, eu acho que é aquele que mais flerta e se aproxima dos quadrinhos. Sim, é verdade. Né? Com todos os elementos. Exatamente. Eu acho que mais se aproxima. Todos os elementos. Depois a coisa, claro, ganhou outros caminhos, mas o primeiro, ele bebe da fonte dos quadrinhos, da mitologia do personagem, nos quadrinhos, não da mitologia nórdica, mas da mitologia criada para os quadrinhos. E é bom, porque... E eu até entendo o porquê disso. Né? A gente fala... Vamos falar depois, mas o primeiro que dirigiu o Thor foi o Kenneth Branagh, que é um ator shakespeariano. E casa bem ele com o primeiro filme. Então eu gosto. Sim. Tem muita gente que... Tem muitas surpresas agradáveis no primeiro filme. Eu gosto. A próprio Chris Hemsworth, né? Você fala, né, de um ator que... Ele não era desconhecido, a gente vai entrar nisso também, mas foi uma surpresa, quer dizer, dele como Thor. Eu concordo só com uma crítica. Isso eu concordo. Pô, não precisava pintar a sobrancelha dele de loiro. Deixar ele todo
todo meio assim, loiro, oxigenado. Mas beleza. Tudo bem, a gente entra nisso depois. Eu gosto tanto do filme, gosto muito, mano. Gosto tanto do filme que, pra mim, isso é um detalhe que passa desapercebido. Muito bem. Mas vamos lá. Vamos lá. Criação do personagem, então, é curiosa, né? Por quê? Porque eu acho que se a gente olhar, vamos pegar Capitão América, é um personagem original. A gente comentou bastante disso, né? O Homem de Ferro é um personagem original. Sim. O Hulk, ele também é um personagem original. Óbvio que teve aquela influência que a gente já falou nos outros programas. Inspirado lá na literatura, o Médico e o Monstro. Isso. A versão Dr. Jekyll, Mr. Hyde adaptada aos quadrinhos. Isso, perfeito. O Homem de Ferro sendo, né, uma arma dentro de um conceito de guerra, né? O Capitão América também, aquela questão do super soldado para inspirar os americanos que estão entrando na guerra. Perfeito. Quer dizer, eles foram criados do nada, mas com um apelo dentro de um contexto histórico, certo? Perfeito. Maravilha. Perfeito. Por que a gente fala que o Thor é diferente? Porque o Thor, ele já existia numa mitologia dele, que era uma mitologia própria. A mitologia, né, nórdica, germânica, né? Germânica surgiu mais na Alemanha primeiro. Sim. E depois se expandiu para as outras partes da Europa e se consolidou principalmente dentro dos países nórdicos. Isso, perfeito. Tanto que no começo do filme tem até a parte dos barcos. Exatamente. Exatamente. É onde aquele vislumbre das raízes históricas dos deuses, os deuses entre os humanos, entre os vikings, nos países nórdicos, nos países gelados da Europa. Sim. E que isso é uma constante dentro da mitologia. Você trabalhar a questão do inverno. Do frio, daquela coisa austera, daquela coisa meio bruta e daquela coisa mundana, porque essa é uma coisa legal de pensar dessa origem que você está falando, da mitologia nórdica. Se você pega, sei lá, Asgard dentro da criação dos quadrinhos, Asgard é o quê? Linda, ultra tecnológica, luminosa, maravilhosa. Que se você pega Asgard na mitologia nórdica, Asgard é um vilarejo, né? É uma coisa mais roots, mais raízes assim. O que é divertido, né? Pensar dentro desse contraste. Olhando aquela questão dos deuses, né? Que os deuses criam as coisas e tudo, né? Aquela coisa mais da maneira da perfeição. Sim. Então, não teria uma forma diferente deles idealizarem uma Asgard toda à frente, sem bonita, dúvida, cuidada e tudo mais, né? E faz sentido isso muito para mim também dentro da criação do personagem para os quadrinhos, né? A criação do personagem para os quadrinhos. Faz muito sentido porque tinha lá o dedo do Jack Kirby, junto com o Stan Lee e junto com o Larry Lieber, que é o irmão do Stan Lee. E o Jack Kirby, ele era um cara muito fascinado por mundos fantásticos, por tecnologia. Não à toa, ele criou o Quarto Mundo, Darkseid e tudo mais. Então, os Eternos, que também tem esse apelo. Então, você está falando de algo cósmico, algo sobrenatural, mas muito calcado na tecnologia. E é fato que isso é o dedo do Jack Kirby. Né? Essa estética dos personagens e de como é Asgard, de como são os deuses nórdicos da Marvel, sem sombra de dúvida tem o dedo dele, porque ele é muito conhecido até por desenhar muito bem aparatos tecnológicos. Então tem desenhos, quadros do Stan Lee, do Jack Kirby, que são maravilhosos, assim, no nível de detalhes, em traduzir tecnologias alienígenas ou tecnologias que não são fruto da mente humana. Então é bacana esse contraste, assim, né, com
É o Deus tecnológico, né? É interessante isso, né? Porque você olha muito mais a questão de magia, do sobrenatural, daquela coisa. Sim. E, na verdade, se você olhar, voltar até um pouquinho na história, né? Para os índios, os colonos, né? Os exploradores europeus traziam aquelas bugigangas e numa nave, que era um navio, né? Os deuses. Perfeita analogia. Faz todo sentido, mano. Muito bem. E aí, Helder, quer dizer, contando então, uma mitologia que já existia, né? Perfeito. E com personagens que já existiam, entre eles o próprio Odin, sim, certo? Aqui a gente tem o pai de todos. O pai de todos, Odin San, representado pelo... Que bela figura! Anthony Hopkins. A Marvel escolhe a dedo, né, os personagens. Realmente essa figura, para quem não tá vendo, só escutando, o Mauro tá mostrando agora uma figura do Odin, representado pelo Anthony Hopkins, em escalão para 6 da Hot Toys. Aparece no primeiro filme com essa armadura, com essa vestimenta e com a lança. E com o tapa-olho. Você sabe qual é a história do tapa-olho? Né? Dentro da mitologia nórdica? Ele... que legal, deixa eu mostrar. Vai falando. Dentro da mitologia nórdica, ele, na verdade, ele não perdeu o olho em batalha. Não é, sei lá, um efeito colateral, uma casualty of war, né? Uma causalidade. Não, ele perde o olho por conta da busca pelo conhecimento. Tá? Busca por conhecimento e por poder. Então, ele cede o olho dele para que ele tenha acesso ao conhecimento do universo. Sim. E é bacanésimo isso. É uma troca, né? É uma troca. Vai ser uma troca. É uma troca. Tanto que ele tem uma visão, aí sim, ele tem uma visão ampliada e um conhecimento do universo e consegue olhar a tudo e a todos. Sim. Não à toa, ele tem os corvos, que são mensageiros, espiões dele, que contam para ele ao pé do ouvido dele o que está acontecendo. Então, é bacana demais, bacana demais. Aqui é interessante a gente comentar, Helder, que é o seguinte, a roupa dele, ele lembra muito a parte nórdica, especialmente a parte do capacete com chifres, né? Sem dúvida. Que é os vikings. Os vikings têm aqueles capacetes com chifres. Os horns, assim, os horns e tal, né? Se você pegar o Loki, eu mostro o Loki. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Me lembra só depois, vamos mostrar o Loki, me lembra só depois de contar um fato curioso da lança que tá na mão do Odin, e depois, claro que a gente não tem o Mjolnir aqui, né? Tá. Só na mão da Hela. Tá. Mas me lembra só de contar isso, que é legal, a origem desses... sim. Né? A origem disso... Das armas. Sim. Na mitologia tradicional nórdica. Legal. Que é bacana também. Mas, então vamos lá, Mauro. Faz você agora as honras. Então, vamos lá. O que a gente está mostrando aqui? O Loki, pessoal, é um personagem que apareceu e talvez roubou o filme, né? Como toda hora que ele aparece, maravilhoso, ele acaba roubando o filme, né? Grande mérito do ator. Sem dúvida. E aí a gente pegou a versão dele do Avengers, que é uma versão um pouco mais equipada, vamos dizer assim, né? E você sabia que, para mim, Mauro, eu considero... Saíram várias figuras do Loki. Sim. Eu ainda considero, opinião, pura e simples, essa figura a mais perfeita ainda. Eu acho a mais bem acabada. A escultura, eu gosto muito da escultura facial. A capa lembra bastante essa questão do tipo de personagem, né? Do nórdico, assim, também. E você sabe que a capa tinha função também, né? Porque era uma função de você proteger do frio. Claro. Certo? Então tem todo sentido. Apesar de que sempre quando eu penso em capas agora, para você ver como é a força da mídia, a força de uma mensagem dentro de uma brincadeira. Lembra dos Incríveis? Que tem a Edna Moda? Capa sempre capa na fantasia, no uniforme, dá problema. Dá problema. Mas eu sempre quando eu olho assim, eu lembro da Edna Moda. Mas enfim. Mas certo. Mas é maravilhoso. Eu lembro também, eu nem falo nada, mas já que você falou. Né? Mas é
Muito bacana. E sim, e o Loki, na mitologia nórdica, ele é bonito. Sim. Ele tem presença. Ele é um trapaceiro, ele é manipulador, mas assim... O Deus da trapaça, né? Exato. Mas ele tem uma descrição, assim, a fisionomia dele, o porte, ele é bonito, ele não é feio. O que contrasta com algumas representações do Loki nos quadrinhos. Tem por sinal, um quadrinho super bacana do Esad Ribic, se eu não me engano, ou Ribic. Uhum. É um quadrinho que faz uma arte pintada maravilhosa e é recente. Esse quadrinho tem poucos anos, né? Mas super contemporâneo, sei lá, 5, 10 anos, vai, não mais do que isso. E o nome do quadrinho é Loki. E ele retrata o Loki como uma figura mais, assim, velha, enrugada, meio cadavérico, assim, até porque ele é muito vaidoso, muito invejoso, tal. Então ele tenta traduzir isso na fisionomia do personagem. Mas o Loki mesmo, se você pega, né, como a mitologia o concebeu, e ele tem presença, entendeu? Ele tem presença. Boa pinta. Ele é boa pinta. Eu fico na dúvida, isso a gente pode até discutir agora, rapidamente, mas o fato de que, pelo fato dele ser um filho de gigantes, sim, né, com aquela. E os gigantes têm aquela fisionomia pele azul e tudo mais. E quando no filme a gente encontra ele, e que ele é um bebezinho justamente com pele azul, né? Se não é, na verdade, ele usa os poderes dele para ficar com uma fisionomia mais parecida com os deuses, para poder viver entre os deuses, né? Perfeito. Até porque se ele fosse um gigante, ele seria né, com tamanhos diferenciados. Sim, verdade. Tá? Tem magia aí na jogada. Sim. Ele faz uso de magia para ser aceito dentro lá do panteão dos deuses. Sim. Né? Só para a gente terminar a chamada, pessoal, o que a gente colocou a mais aqui, né? Só para que a gente no futuro vai acabar mostrando. Tem a Hela, que é uma figura fantástica, lindíssima. É demais essa figura. Certo? Essa figura é linda demais. Eu sempre falei nos programas de Marvel que... Vou tentar puxar mais aqui. Eu fico impressionado com os inimigos, né? A criação dos inimigos dentro do cinema. E aí, a Hela não fica longe. Dando um close aqui, para quem está assistindo, na escultura. É a Cate Blanchett. A Cate Blanchett, não dá para não falar que é ela, mas justamente com essa pintura no rosto, né? Que deixa ela mais dark, mais... com cara de a vilã mesmo, né? A irmã do... E eu gosto muito... E ela arrebentando, olha, põe muito pro lado, só para mostrar, porque isso é um acessório que vem. Maravilhoso, hein? Que é o martelo, né? Com ela esmagando justamente o martelo e que vai dar um desenrolar de toda essa tora aqui que fica sem martelo. E ela faz uma coisa que, num primeiro momento, seria impensável, que é destruir o martelo. Destruir o martelo. Porque ele tá rachando aí, tá vendo? Já tá rachando. Sim, ó. Vou mostrar do outro lado aqui, que aparece, ó. Acabamento da roupa. Bem bom, né? Bem bom. Eu gosto muito da composição da personagem ela pela Cate Blanchett, porque ela faz com que ela tenha um ar... Me veio essa palavra, eu não sei se é a melhor, mas eu acho que você vai compreender o que eu estou dizendo. Ela tem um ar meio blasé, assim, meio afetado, meio olhando... Superior, né? Olhando para os demais como vocês são apenas formigas a serem esmagadas. Então ela tem essa composição que eu acho bem isso. Bacana demais. Muito legal. E de um bom filme, seria o meu segundo favorito, e o Thor, que é o Ragnarok. O Thor Ragnarok é o que tem a maior bilheteria, Helder. De todos os Thor, mesmo? Os filmes do Thor é o que tem a maior bilheteria, né? 800. Fala já que a gente puxou isso, fala já quanto de bilheteria, quanto que fez o primeiro. Olha que legal, né? Só pra gente situar. Vamos lá. Thor 1, 2011. 2011, tá. Certo? Um filme com custo de 150 milhões, faturou quase 450 milhões. Beleza. 449. 3 vezes mais. Se pagou e deu lucro. Seguindo a fórmula do cinema, que um filme, para dar dinheiro, ele tem que faturar pelo menos 3 vezes mais. Então,
Verdade. Ok. Mas... Check. Né, não só faturar 3 vezes mais, porque custou 1, faturou 3. Não, ele faturou 500, meio bilhão. É quase meio bilhão. Meio bilhão, beleza. Bastante. E 450? 449. Tá bom. 3 vezes mais, mas número substancial. É mais perto do meio bilhão do que qualquer coisa. Tá bom. E aí você tem 2013, o Thor Dark World, né? Custou 170 milhões, então teve quase um acréscimo de 10% a mais aí de custo, tá? Faturou 664 milhões. É divertido a gente pensar isso, porque é o mais fraco de todos. Claro que eles superaram, né, a fragilidade, eu acho, narrativa do Mundo Sombrio. Eu não gosto. Eu realmente... não consigo. O Dark Elf, ele tá no gibi. Ele tá. Se bem que também o Gore também tá no gibi, né? Então, também tá. Também tá. Mas eles conseguiram se superar no Amor e Trovão. Tanto que, assim, a gente não tem nada de Amor e Trovão para falar aqui. Sim. Mas, na verdade, eles desperdiçaram um baita personagem que é o Carniceiro dos Deuses. Né? No último filme. Mas aí eu vou entrar nisso. Tá bom. A gente só vai falar de valores. Depois a gente não vai entrar em... E aí, tudo bem. Mas fez olha dinheiro. que interessante, foi 4 vezes mais. Sim, fez muito dinheiro. 4 vezes mais. Muito bom. E aí você entra no Ragnarok. Ragnarok custou 180, então 10 milhões a mais do que o anterior. E aí ele faturou a incrível cifra de 854 milhões. Né? Quase bateu um bi, hein? Quase bateu um bi. Né? Você tinha uma expectativa, Hulk, né? É verdade, coisa, é verdade. Mas perdi o martelo, mas aí é um Thor sem martelo. Olha que coisa maluca. Quer dizer, o filme que ele não tem o martelo é o filme que mais faturou, entendeu? Tá bem, lógico, tem ela como a vilã. Sim. Você tem elementos que vão criando, mas a gente vai chegar lá. Mas é aquele filme que faz valer, e todo mundo sabe disso, mas faz valer a alcunha do Thor como Deus do Trovão. Ah, sim! Tanto que tem esse diálogo maravilhoso no filme do Thor com Odin. Sim. E quem disse que você é o Deus dos martelos ou Deus do Trovão? Ou Deus do Trovão. E toda aquela parte final em que ele realmente manifesta o controle sobre as tempestades e os raios. Sim. Pô, isso é muito da mitologia. Claro. Isso é muito da mitologia. E coisa que a gente não tinha visto ainda muito bem. Claro. Guarda pra gente quando a gente for falar do Ragnarok. Tá? Beleza. Não vai ser nesse episódio. Tá bom. Senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas. Exatamente. Mas aí vem Love and Thunder, que é um filme de 2023, né? 6 anos depois do Ragnarok. Ele custou 250 milhões, então... Nossa, que fortuna. Já aumentou quase 50% aí, né? Sim, um pouco menos de 50%. Sim. E ele faturou 760 milhões. Ou seja, ele faturou mais do que o 2. Né? Mais do que o 2. A gente não pode dizer que ele é um fracasso. Não. Do ponto de vista comercial, financeiro, sim, não. Sim. Ele é um fracasso, acho, de crítica, de público. Não liga nada com nada. Não promete nada e também não entrega nada. Não, mas é divertido. E quando você descobre o porquê que o filme chama Amor e Trovão... É verdade. Mas segue. Eu sabe o que eu pensei na hora? Só vou falar isso. Eu só pensei... Quando eu descobri que era por causa disso, eu falei assim... Eu devia ter saído antes da sala de cinema. Mas, volta um pouquinho. Agora vamos falar do Thor, então. Então, quer dizer, você tinha uma mitologia pronta, né? Uma mitologia nórdica. E aí, vamos criar um herói. E aí entra, só com aquela curiosidade que a gente brincou da DC, né? Porque a DC criou realmente... Na verdade, não foi foram 4 versões de Thor, né? A última delas do seu amigo Jack Kirby. Meu amigo Jack Kirby. Porque não é o seu amigo, é isso? Não é isso. É que você já é mais íntimo dele. É que ele é fã de carteirinha do Stan Lee. Então. Você sabe que aqui, na loja da MBM, no showroom, vira e mexe, o Mauro... Eu vou falar pra isso, ele vira e mexe, ele fica me mostrando figuras do Stan Lee. Pô, olha o Stan... Olha o Stan Lee. Nossa... Helder, que fantástico esse daqui do Ragnarok. Pô, Helder, olha esse daqui do Stan Lee como Stan Lee.
puxa, olha essa figura aqui perfeita do Stan Lee nos Guardiões da Galáxia. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver, são figuras lindas mesmo. Mas ele é fã de carteirinha do Stan Lee, não tem jeito. Porque não tem uma figura do Jack Kirby, você não tem o Jack Kirby, entendeu? Mas aí você criou, enfim, o Thor da DC, ou as versões do Thor da DC, sim, muito diferentes, né? Cabelo branco, cara mais grosseirão, mais aventureiro do que propriamente dito um herói. Sim. O Jack Kirby, que foi a quarta versão, aí já teve uma semelhança com o Thor da Marvel, mas o Thor da Marvel já existia, inclusive. E ele era ruivo, ele não era loirão, né? Ele era ruivo, já uma coisa um pouco mais corajosa, um pouquinho mais voltada para o herói, mas que não seguiu, né? Mas que tem a ver, Mauro, com o Thor da mitologia. Tem a ver com o Thor da mitologia. O Thor da mitologia não é lindo e maravilhoso. O Thor da mitologia, falar a verdade, se você lê as histórias, o Thor em si... Ele é grotesco. Ele não é muito esperto. Você pode falar assim, o Thor é meio... Burrão. Não burrão, né? Ignorante. Assim, eu acho que a melhor forma é assim, ele não é muito esperto. Sim. Pronto. Interprete como vocês dizem. Ele não é muito esperto. Sabe que... Ele é mais assim, grandalhão. Então, aquilo que se construiu do Thor, com o dedo lá do Stan Lee, do Larry Lieber e... Um herói, né? Uma coisa... um herói. Tem que ser good looking, entendeu? Good looking. Ele tem um baita visual que, sim... Aquela coisa meio... ariano, né? Aquela coisa mais pele branca. Total. Todo definido e tal. Total. Diferente de quando você lê as histórias. Posso fazer um comentário rápido? Porque a gente tá falando do Thor... E a gente falou... Ruivo. Faz o seu comentário, mas assim, a gente já falou de quem criou, mas quando que ele surgiu? A gente faltou falar disso. Você vai chegar nisso? Falar. Não, a gente vai falar. Então fala. Você já fala em seguida. Tá bom. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, a mitologia nórdica, ela também acabou influenciando quando foi criado o jogo do God of War, Ragnarok, que é todo, na verdade os dois. Que é o último jogo que saiu. Exatamente, do God of War. E aí e aparece o Thor, né? Exatamente como a gente está descrevendo. Ele é grandão, mas ele não é fortão, ele é barrigudo, forte, mas barrigudão. Exato. Né? Com o martelo, que também é um pouco diferente do que a gente vê nos quadrinhos. Mas ruivo. Ruivo? Ele tem uma barba vermelha, sabe? É isso aí. Grandão e tal, bem diferente. Isso que você está descrevendo pode ser encontrado aqui. Eu trouxe para mostrar para as pessoas. Vale a pena. Vai estar na loja. Vou tentar botar na loja do One Collect também. Olha só. Mitologia nórdica. E vejam quem. Neil Gaiman. Né? Criador do Sandman. Certo? Então a gente não está falando de qualquer coisa, não. Isso tá um livro. Está em português. Editora Intrínseca. Tá? É fácil de ler. É delicioso. O que o Neil Gaiman faz? Ele reconta a mitologia. Descreve, talvez. Mas ele reconta de um jeito... É claro que tem um lado descritivo, mas ele conta as aventuras dos deuses. Sim. Desde a criação do mundo, passando lá, né, pela árvore do mundo, o Yggdrasil, até chegando no Ragnarok, que seria o apocalipse dos deuses nórdicos. E para você ver como a coisa casa. Aqui no início eu só peguei assim, os personagens. Tem uma descrição inicial no livro, fala os personagens. Thor, filho de Odin, forjador de trovões. Ele é direto, franco, ao contrário do pai, que é ardiloso. É amigável e carismático, enquanto o pai é meio sorrateiro. Thor é grande, é o que você está falando. Tem barba ruiva e é forte. De longe o mais forte dos deuses. Sim. Sua força é ampliada pelo seu cinturão, o Megingjord. Sempre que o usa, a força de Thor dobra. Que é aquele cinturão que aparece no próprio God of War. Sim. Você pode ver que ele tem. Né? Tem a barriga meio protuberante, assim, mas tem um grande cinturão. Sim. E é claro que a arma dele
Sua arma é o Mjolnir, um martelo impressionante, forjado por anões especialmente para ele. Né? E, claro, que ele é casado com quem? Com a Sif. E que no filme... Mas, simplesmente ele não dá nem corda, nada. Mas vamos chegar lá. Mas a gente chega lá. Mas legal, você viu que bacana? Isso. E esse negócio do cinturão me lembra também do... Tá vendo como as mitologias vai tirando ideia. Você lembra do He-Man? Que tem um capítulo, inclusive, que o esqueleto ele cria um negócio para colocar no peito, também baseado na armadura dele, que dá uma parte da força. E aí eles entram em combate. Lembra dessa história? Verdade isso. É parecido. Talvez tenha sido tirado dessa história. Pode ser. Então. A inspiração talvez seja essa. Assim. Mas fala da origem do Thor, então, Helder. Aí de Marvel. Vamos falar mas fala aí. Você já tá com a... Você já tá então aí. Quando saiu? Thor estreou com uma ficção científica de fantasia. Tá isso foi a definição que eles deram? Porque, como falei, é uma ficção, né? Bom, anyway, mas tá bom. Journey of Mystery, 83, agosto de 1962. 62, beleza. É tudo na mesma época. Isso. E aí, criado pelo, vou botar Jack Kirby, pelo Stan Lee e por Larry Lieber. Tá? Ele só falou isso agora só para me agradar. Mas baseado na mitologia, como a gente falou, filho de Odin, certo? E aí, Helder, já para caminhar um pouquinho para a questão da definição do personagem, quer dizer, vamos falar um pouquinho o que caracterizou o Thor herói criado por ele, né, pelo Kirby e pelo Stan Lee. O Thor herói Marvel. O Thor herói Marvel. Então, assim, existe uma parte que é o herói mesmo, é o personagem, e tem uma parte que foi o Mjolnir, né? Que é a arma criada pelo Odin, né? Pelos anões. Então, a pedido do Odin para os anões, certo? Isso no filme. Não, no próprio quadrinho, né? Tem nos dois quadrinhos. anões. Nos quadrinhos. Beleza. Porque no filme era um anão só. Aquele anão que, na verdade, era anão... né? Não, tá bom. Por que eu tô te perguntando isso? Porque essas são as diferenças criativas que são interessantes também da gente falar. Sim. Eu te perguntei do filme ou dos quadrinhos a pedido do Odin, mas a criação do Mjolnir na mitologia nórdica não é a pedido do Odin. Sim. Isso que é legal. Você sabe que a história, essa é uma história que por sinal tá aqui, tá? É uma das histórias, que é o tesouro, que é um dos capítulos que se chama Os Tesouros dos Deuses. Sim. O que acontece? Que é a sala dos troféus, que representa a sala dos troféus do cinema. Então, mas não existe uma sala de troféus. Isso é uma invenção, né? Isso é uma invenção dos quadrinhos, uma invenção que depois foi transposta para os filmes. Tudo começa com uma grande brincadeira de mau gosto do Loki. O Loki... ele raspa a cabeça da Sif. Porque o Thor é casado com a Sif. Eles estão dormindo. Thor acorda, olha pra Sif e fala: o que aconteceu com você? Aí ela passa a mão na cabeça. Mas por quê? Sua cabeça. Passa a mão. Ela tá careca. Completamente. Aí o Thor fala assim: aposto que é o Loki. Aí ele vai atrás do Loki, dá uma pressionada no Loki, o Loki entra em pânico. Não, você vai ter que resolver isso, senão eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo. O Thor fala assim, vou quebrar todo, eu vou passar, sei lá, a eternidade quebrando os seus ossos. Cada dia de um jeito diferente. Não, eu posso resolver, não, a gente vai resolver e tal. O que ele faz? O Loki, ele cria contendo uma disputa entre dois grupos de anões. Então ele chega para um grupo de anões e fala assim, olha, os forjadores lá, eles dizem que são melhores do que vocês. Sim. Que vocês são melhores forjadores. E aí ele fala, não, imagina, a gente é muito melhor. Então, vamos fazer uma competição. Então, os deuses querem saber quem é o melhor grupo. E eles criam várias armas. Um bracelete, né, que é usado pelo Odin, a lança, o martelo. E dentro do pedido de criação desses tesouros para os deuses, o Loki vira para o grupo de anões e fala assim, só que dentro disso que vocês vão criar, tem que ter uma peruca com 1000 fios de ouro, em que você pode implantar aí
ela vai crescer normalmente como um cabelo normal. E aí eles criam e aí eles criam a bendita peruca. No final da história tem uma apresentação dos tesouros e tudo mais. Ele entrega, né, a peruca para Lady Sif, ela usa mesmo, Thor acha maravilhoso e tudo mais. Só que é uma história mais do Loki, do surgimento do martelo. Sim. Ele vê o martelo pela primeira vez e fala, pô, interessante. Apesar de que ele acha o Thor na descrição, assim, no conto, ele acha o cabo muito curto. Sim. Né? Mas aí ele aprende também que ele pode, por magia, fazer crescer e tudo mais. E no final da história é uma história do Loki. Porque o anão, ele fala assim, eu quero... vamos fazer uma aposta, né? Se a gente ganhar a aposta na disputa entre os grupos de anões, um dos grupos, eu esqueci o nome, a gente quer a sua cabeça. Tá bom. Porque a sua cabeça é uma cabeça privilegiada, uma cabeça muito pensante, tal. Então a gente pode... É muito legal. O anão fala assim, eu posso criar aqui um dispositivo mental de descobrir coisas com a sua cabeça. E obviamente que ele dá um jeito de não perder a cabeça. Claro. Certo? Claro. Mas veja que divertido. Ardiloso. Para variar, ardiloso. Ardiloso. Né? Mas veja que divertido de onde surge né, o martelo. Sim. Né? Sim. Porque nos quadrinhos ele vem quer dizer, a pedido do Odin, né? Dos dois. Exatamente. O Brock, Kim forjam. Exato. Um dos grupos aí, exatamente são esses os anões. Então, beleza. É isso aí. Mas eu acho que vale a pena a gente falar. Mas legal, né? Divertida a história. Sim, muito boa. Muito boa. História de Loki, né? Se a gente tiver um capítulo de Loki, vamos pegar umas outras histórias aí. Que mais, Helder, é importante a gente falar? Principalmente, como é que é o Thor? Porque o Thor não é mais o burro que a gente estava falando. O não tão esperto, né? O não tão esperto. Eu acho que essa é a boa definição. Ele é um estrategista. Ele é um bom lutador. Tudo bem, o Thor, né, que é descrito como forte, ele pode ser forte, mas ele não é um lutador, mas ele é um bom lutador. E tanto ele não é mais tão esperto, que ele consegue se comunicar com todas as criaturas dos 9 reinos nas linguagens de cada um deles. Então você fala, peraí, então não é que ele... Não é pouca bobagem, entendeu? Sim. É bastante coisa. Sim. Então, criou-se isso, tirou aquela visão aí, né, do Thor gordo, colocou ele, não diferente da DC, não é de cabelo branco e também não ruivo, como era descrito, mas um cabelo loiro, que se assemelha muito mais ao povo mais nórdico mesmo. Sim. Né? Pele branquinha e forte, como todos os heróis que foram criados como guerreiro. E aí deram para ele, então, eu gosto bastante da definição do primeiro filme, né? Ele é uma arma, mas ele é uma ferramenta também, né? Para você construir coisas. E aí você tem o Mjolnir, então, que, diferentemente a gente estava até falando isso nos bastidores, diferentemente do filme, quer dizer, ele tem muitas outras coisas que você pode fazer, além de fazer o Thor voar, né, que ele gira, beleza, né, e ele puxa pelo cabo e ele atinge velocidade do som lá, 640 mil quilômetros por hora, né, a idealização dos criadores, né, aquele escudo que ele faz, que ele gira também, e fica girando e fica impenetrável também, aquilo é retratado no coisa. Mas tem uma série de outras coisas, principalmente a parte de canalização de energia, aquela coisa mais mística. Porque eu acho que isso que é o principal, né? O martelo, na verdade, é um canalizador do poder, simplesmente. É isso. Nada além disso. E, ele amplifica, né? Na verdade, às vezes ele recebe, às vezes ele exatamente. Tem uma das habilidades, receber energia, ampliar e devolver pro oponente. Exatamente. E é claro que existe uma extrapolação disso nos quadrinhos e nos filmes. Claro. Então, é claro, é uma canalização de poder, ele é meio indestrutível, o martelo, ele retorna para a mão dele. Isso na mitologia tem. Claro. Ele sempre volta para a mão dele mesmo. Isso sempre. Sim. Né?
Mas digno, né? Então, é isso que eu ia falar. Mas, por exemplo, esse negócio também do digno. Você precisa ser digno para empunhar o martelo. Isso não existe na mitologia nórdica. Sim. Você não vai, se você procurar, você não vai encontrar esse negócio. Não, aquele que for digno, né, vai poder empunhar o martelo e ter os poderes do Thor. Tá lá. Né? Não. Isso é uma criação. Para fazer uma melhor representação do herói. Exatamente, eu acho isso, porque... Que é coisa da pureza. Perfeito. Né? Tem que ser puro. Não adianta, se você não for um herói, você não vai empunhar o martelo. Essa é a ideia. Até porque a gente está falando dos deuses nórdicos, mas se você faz uma analogia com os deuses, romanos, né, ou gregos, o paralelo entre, né, os deuses, né, olimpianos e tal, eles eram tão iguais ou até piores do que os humanos. Sim. Então, assim, aquela coisa de... Era o deus, você tem que me... É que aparece no começo do Love and Thunder. Aquilo é bem... De alguns deuses mais... Como é que é a palavra? Arrogante. Eles são. Vocês têm que me seguir, não é que... Né, não estou pedindo. E tem muito disso. Eles são arrogantes, eles são invejosos, sim, eles disputam poder, né, eles são vaidosos. Assim, se você pega a mitologia greco-romana, é evidente. Zeus é um canalha, se você pensar bem. Zeus é canalha, Zeus é mulherengo. Pô, eu fiz um conteúdo no The One Collector que eu falo da Medusa. Da Medusa, que era uma ninfa, sacerdotisa lá do templo de Atena. Mano, se você pensar bem, Poseidon, deus do mar, ele se encanta por Medusa, mas assim, ele assalta a Medusa dentro do templo de Atena. E assalta, eu estou usando esse termo como um eufemismo, certo? Existem algumas versões da história que falam que foi consensual. Nada. Pegou e tomou. Pegou e tomou. E vejam a gravidade desse ato. Tanto que Medusa, ela sofre as consequências disso. Né? Por Atena. Atena pega e amaldiçoa. Amaldiçoa. Cabelos de serpente, sim, tal... Né? Perde toda a beleza dela como ninfa. Veja, é uma figura trágica, Medusa. Né? E eu estou pegando só isso a título de um exemplo isolado, mas que mostra essa índole dos deuses. Claro. Né? De que sim, claro, fanfarrão, beberrão, eles são intrigueiros, dominadores e tal. E eu vejo que... Deuses, né? Então, você ter uma força divina, e essa é uma característica do Thor, não implica necessariamente em você ter valores virtuosos. Entende o que eu quero dizer? Sim, isso é... E é claro que o que eu quero dizer é assim, e claro que nos quadrinhos eles incorporam virtudes e valores, porque a ideia é transformar o Thor, como você bem disse, sim, é transformar o Thor num herói. É isso. Um herói. E aí o próprio Odin, como você mesmo descreveu aí no livro, né, que é uma pessoa mais ardilosa, né? Ele é bem o God of War, né? Que aparece no God of War. Manipulador. Então, mas justamente você colocar essas virtudes para transformar o herói, porque o Thor não poderia ser um herói filho de um cara... Sim, você não pode... eu entendo. E isso fica muito claro, especialmente nas filho de alguém, desprezível. Isso, entendeu? Não, mas isso fica muito claro. E eu não estou querendo dizer que o Odin ele é desprezível, mas ele é. Claro. Como pai de todos, ele quer manter tudo sob o seu controle. Então, já entrando também nessa questão um pouquinho das histórias, né? E aí a gente vai entrar... Então, falamos um pouquinho... só para a gente finalizar o Mjolnir, e aí vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, depois a gente entra nessa questão dos valores, dos heróis, né? E já vai caminhando para falar do Chris Hemsworth e do Thor no cinema. Tá. Mas do Mjolnir, quer dizer, teve muitos poderes, Helder, que
cara, você não viu eles no Passam cinema. longe. E que são coisas que você percebe que são grandiosas. Então, por exemplo, ele tinha uma super explosão que ele pode gerar, né? E que pode dizimar um planeta inteiro. Ele tem uma onda de energia que ele pode fazer que ele sobrepõe e até causa medo, por exemplo, num Galactus, né? Sim. Que é óbvio, um Galactus que ainda não foi apresentado para o Marvel. Eu não vou contar Quarteto Fantástico, aquela chuva de pó no espaço, porque aquilo não é o Galactus, mas isso você está falando daqueles filmes do Quarteto Fantástico, do Quarteto Fantástico da Fox, que chegaram no cinema. Tá bom. Os primeiros. Esse daí deixa pra lá. Que é o Quarteto Fantástico Surfista Prateado. Sim, Foi uma primeira ideia do tipo, vamos colocar Galactus, mas nada a ver. Tá? Trazer um componente cósmico para a narrativa. Isso. Sim. Então, o Mjolnir tem essas coisas, né? Pode viajar não só criar o portal para transportar de um lado para o outro, sim, mas também viajar no tempo, né? Voltar, reviver pessoas. Você sabia, né? Da parte de reviver pessoas. Essa daí eu não sabia, não. Ele consegue reviver pessoas. Por exemplo, o Thor vai lá e mata por engano alguém. Ele vai lá e consegue reviver as pessoas, né? Isso é legal. Que é mais uma característica. Sensacional. Então, e aí, quer dizer, tudo isso não foi retratado. A minha pergunta, e eu fiquei imaginando isso depois que eu saí do cinema, foi: será que a gente não retratou essas coisas? Porque, óbvio, não tinha o contexto para isso, né? Tá. Como é que eu vou explodir um planeta se ele só se vive em Midgard, na Terra? Sim, né? Sim. Mas também não foi colocado isso em nenhum outro filme. Poderia, né, dentro da evolução... poderia expandir isso. Isso, que ele foi ganhando esforço, ele foi ganhando... Sim. Né? Quando foi, de repente, enfrentar um Thanos, poderia estar com esse tipo de poder. Né? Mas mesmo o Thanos com a manopla, ele é diferente do quadrinho. No quadrinho, realmente, a manopla é uma coisa infinitamente maior do que é apresentada, e ali é uma coisa, cinema... é uma coisa assim, meio invencível. Isso. Como é que você supera uma ameaça como essa? É isso. Basicamente seria isso. E aí... Mas qual que é a pergunta? Então, será que quando foi criado o Thor, eu fiquei muito feliz, porque eu estava conversando com um amigo meu que é super fã do Thor, e quando ele saiu do cinema, eu lembro até hoje ele falando o seguinte: eu esperei minha vida inteira para ver isso. Eu falei, o quê? O Thor voando. Né? E isso graças ao quê? A uma tecnologia que permite fazer isso. Então, a minha pergunta é, de repente, se você tirar o contexto, será que a gente conseguiria, né, usando a tecnologia, mostrar esse tipo de poder no cinema? Eu acho que assim, essa pergunta, eu acho que a gente tem que quebrar a resposta dela em algumas partes. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que o filme do Thor, ele saiu dentro de um contexto, você está falando do contexto, de construção do universo. Sim. Então, é um filme de origem. Sim. Então você tinha que apresentar aquele personagem a muitos que não têm a menor ideia, sim, ou têm uma ideia vaga. Sim. Thor, o deus do trovão. E o que você sabe mais a respeito disso? Pô, não sei mais nada. Sim. Então eu acho que tinha... então tem essa questão. Para muitos apresentar o personagem, até porque... Então primeiro apresentar o personagem e... Então, e o contexto, né? E o contexto. O Asgard, Odin, Thor, o Loki... Né? Exatamente, eu ia chegar, né, eu ia comentar isso então. Então, primeiro, apresentar o personagem. Segundo, trazer um componente que até então, dentro do universo Marvel, ainda não tinha sido explorado. Essa coisa de seres de, sei lá, né, outros planetas, certo? Alienígenas. A gente ainda está numa fase pré-Vingadores. Sim. O primeiro Vingadores. Sim. Que aí você tem uma ameaça concreta lá com a invasão Chitauri e tal. Aqui não. Assim, existe o mundano, mas existe o místico. Sim. Existe o sobrenatural, existe o divino, existe o cósmico. Sim. Tanto que tem uma fase que eu acho uma das boas frases, quando ele conversa com a Jane Foster, num dado momento lá, de que ciência e magia... são coisas parecidas e tudo mais, né? Sim. Que é uma forma de você justificar aquilo que extrapola o que é observável testado pela ciência.
né? É uma forma de falar assim, ó, se você usa o método científico, você tem que ter uma hipótese, aí você tem que fazer um experimento, aí você tem que observar, se você consegue... Então, é uma coisa... É aquele pensamento muito iluminista mesmo, aquela coisa, ó, razão e tal. Estatístico, né? E quando você introduz o Thor tem essa função de falar, ó, de agora em diante, o universo Marvel se expandiu. Sim. Porque você tem uma figura que era visto como um mito, Sim. uma lenda Sim. das histórias, mas que, na verdade, não é bem assim. Sim. O que eu acho uma saída super, assim, inteligente da parte deles. De que, ó, aquilo que está nas lendas não necessariamente reflete o que é. Claro. Que aí é o dedo dos dois ali, do Kirby e do Stan Lee. Exatamente. E eles traduziram isso bem no início do filme. Sim. Em que a lenda dos deuses foi construída em Midgard quando eles estavam mais presentes na vida humana. Sim. É isso. Sim. Então eu acho que é isso, Mauro. E eu a acho conexão com os gigantes, né? Isso, exatamente. Sim. Então talvez eles tinham muitos elementos para trabalhar e tinham, claro, que criar uma conexão com o personagem. Sim. Qual é a melhor forma de você criar uma conexão com o personagem num filme de origem? Pô, segue à risca o arquétipo do herói. Sim. A jornada do herói. Hã? O herói caído, foi pegar o martelo não saiu. Não deu certo, passa por provações, ele teve que aprender uma lição, a lição da humildade. Que está, inclusive, nos quadrinhos, né? Quando o Odin quer... Isso sim, perfeito. Né, ele prende o Thor na Terra, dentro de uma forma humana... Que é o Donald Blake, que é o médico. É o médico, isso. Que justamente para ele aprender a questão de humildade, que no cinema é retratado do tipo, cara, vou te mandar o martelo, mas você não for digno, você não Acabou. vai levantar. Aí ele introduz essa questão dele ser digno. E quando ele se torna... Ele não tem os poderes, né? Porque tanto que ele vai... Lembra que ele vai invadir o campo militar e ele tem que ser na mão, cara. É verdade. E aí mostra essa questão do mestre em combate ali que a gente descreveu no Thor, né? Que é uma coisa mais... uma coisa que o Kirby, né, e o Stan Lee colocaram, né, na criação do personagem do Thor. E aí fica evidente que onde que ele extrai a lição de humildade dele e quando ele se torna um herói, dentro do arco dramático do filme, é quando ele faz aquilo, aquilo que se espera de todo herói. Sim. Ele se sacrifica. Sim. Então ele deixa de só pensar nele, de só olhar para ele, e ele olha para o mundo. Para Jane Foster, claro, mas para o mundo. Ele se afeiçoa ao mundo e fala, não, peraí. Até os amigos dele, né? Porque lembra, os amigos que vieram para ajudá-lo na Terra e não estavam conseguindo deter o destruidor. Exatamente. E ele falou, não, beleza, tira o destruidor que eu me entrego, né? Então, apesar de eu entender a crítica de muitos que não gostam do primeiro filme, o filme ele é muito honesto dentro da proposta. Sim. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer introdução, apresentação, apresentar o Odin, uma roupa, as roupas que a gente não tem o Thor daqui, mas exatamente com uma coisa uma estética visual parecida, né? Sim. O Mjolnir na mão, o loiro, certo? Apresentar o Loki, porque o Loki ele seria importante, porque, afinal de contas, ele é o antagonista. Sim. Em que eles vão enfrentar lá na frente, dentro dos planos da Marvel, nos Vingadores. Então, sim, poderia ser mais, você poderia explorar mais os poderes do Thor. Sim. Os poderes, o que ele... Porque, assim, o que ele faz, em termos de tudo aquilo que você descreveu, de todos os poderes, absorção, né? Tem a sua lista aqui, eu achei maravilhosa, né? Imunidade, cronocinética, teletransporte interdimensional, detecção de ilusões,
transmigração de almas. Meu, é muito louco. É muita coisa. É muita doideira. É muita coisa. Né? É muita coisa. Invisibilidade, intangibilidade. Então, claro que, imagina você tentar traduzir isso dentro desse contexto de introduzir o personagem. Não dá. Que é difícil. Então, é que o martelo, se você pegar ele no cinema, ele realmente vira um martelo. No sentido assim, né? Não era para entrar a gente não vai entrar em detalhes do Dark World, né? Mas você lembra que no começo ele tá lá e vem aquele gigante de pedra, ele dá uma porrada com o martelo, acabou. Quer dizer, ele vira um batedor ali, né? Um instrumento de batalha, simplesmente. Instrumento de batalha, né? Com um martelo normal. E, na verdade, tem muita coisa aí. Por isso que é uma das armas mais poderosas do universo. Exatamente. Legal. Então, eu acho que é isso. Você tem uma jornada muito tradicional, o filme. Tá bom. Assim, eles seguem by the book. Eles seguem a risco, né? Mas, assim, cumpre a sua função. E eu vejo como uma introdução de personagem muito respeitosa. Sim. E fiel aos quadrinhos. Eu acho. Os amigos dele são fiéis aos quadrinhos. Eu acho. A questão de como é que é retratado a questão de Asgard também, né? Acredito nisso também. Acaba bem fiel. Eu acho que a escolha do Anthony Hopkins para ser o pai, aquele vou te ensinar, foi muito feliz. A escolha disso, né? A questão da jornada de aprendizado, como é a Asgard, a Bifrost, né? De como é que acontece. O Destruidor também está nos gibi. Exatamente, né? De como é que acontece as viagens intergalácticas. Randall também, todos eles estão. Né? Falam da Árvore do Mundo, fala dos 9 Reinos. Sim. Então, assim, é um filme didático, Ele é totalmente surpreendente? Não, mas eu acho a jornada muito satisfatória. Eu gosto muito. E toda aquela parte final da luta com o Destruidor na cidadezinha, eu acho muito emocionante. Eu acho. É verdade. É verdade. Assim, a entrega dele, né? Eu acho a entrega dele, eu acho perfeito. E a queda, quando ele vai pegar o martelo e ele não consegue puxar. Cara, naquela cena da chuva. Você cai junto com ele, cara. Você cai junto com ele. Isso é muito Marvel, cara. Pô, é muito. É isso. E a gente que leu muito quadrinho da Marvel quando criança, é isso. É exatamente. Assim. Mas é muito quadrinho. Mas poderia ser mais. Tá bom, poderia. Mas é aquela velha história. Eu acho que você tem que. É uma coisa que a gente gosta de falar, né? Você tem que julgar o filme pelo que ele é. Claro. Não pelo que ele poderia ser. Claro. Mas ele poderia ser assim, né? Ele poderia ser. É igual. É igual quando eu avalio. Trabalho dos meus alunos na faculdade, entendeu? A mesma coisa. Você tem que avaliar objetivamente o que está ali, não o que não tem ali. Não, o que não tem ali. Exatamente. Mariana. Então eu acho que nesse sentido. Exatamente. É igual as peças aqui também. Pô, mas esse Odin ele podia, podia ter mais uma coisa, não. É isso. Eu acho que é isso. Claro, a gente como fã, a gente gosta de esperar mais, a gente gostaria de mais conexões, sim, mas eu entendo o propósito. Né? Como um produto Marvel, eu entendo o propósito que ele precisava, né? Precisava de ter tudo isso para avançar na construção do universo compartilhado. Então, é isso. Muito bom. Eu acho que a gente deu uma boa pincelada nas coisas que eu acho que fizeram com que o Thor fosse o sucesso que foi, né? Quase 450 milhões. Maravilha, né? hein? 3 vezes aí o orçamento dele. Acho que vale destacar, né, a química do Chris Hemsworth e da como é que é o nome da atriz? Jane Foster? A Natalie Portman? Natalie Portman. Natalie Portman. Então, quer dizer, rolou uma química legal entre eles. Acho divertido. O romancezinho lá, acho bacana. Eu acho que tem vários. E eu tenho outra coisa que eu acho bem legal, que é a questão de tem vários aspectos. Não é cômico, mas irônicos, né? Sim. Não, vocês não podem, que ele tá sem os poderes, vocês não podem comigo, eu sou o poderoso Thor. Aí o cara vai lá e passa um choque nele ali, ele acabou. Entendeu? Então são essas coisinhas que vão lapidando e construindo justamente essa parte do Thor. Eu gosto dessa coisa de, a gente tá falando de algo místico, ele é um deus.
Assim, porque a gente fala dos arquétipos presentes no... ele é um deus, né? Ele não morre. Sim. Ele é imbatível. Sim. Se você pega de tudo, ele assim, inquebrantável. Pô, então, como é que você lida aí? Se você leva em consideração toda a potência do personagem em termos narrativos, sim, você entra num beco sem saída, a meu ver. Sim. Que é um desafio equivalente quando você tem que tratar o Superman. Mesma coisa. Sim. Mas, sim. Não, os poderes do Superman. Olha, o cara é invulnerável. Você sabe que tem uma relação interessante que eu estava pensando também vindo para cá, justamente do filme do Superman, né? Superman 78, né? Tá. Então, daquela época, e que eu acho que pode ser retratado também no Thor, que é o seguinte: a Jane Foster, ela é muito parecida com a Lois Lane. Não sei se você começa a fazer, no sentido, tem uma personalidade forte, né? Sim. Mas ela não é aquela coisa que começou a ser tratada muito agora nos filmes, que é a função feminina guerreira, né? Do tipo, olha, né? A mulher gato salva o Batman nos filmes do Nolan. Né? Como é que chama? Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3. A Pepper. A Pepper salva o Tony no finalzinho do Homem. Então, ali você tem aquela meio, né? A Jane Foster mais... mais, pô, né? Aquela coisa mais feminina de... delicada, talvez a palavra, talvez. Pode ser. Que depois muda quando ela chega no Love and Thunder. Ela vira a Mighty Thor, né? Exatamente. Na verdade, assim, ela cumpre uma função, muitos vão falar, ele cumpre a função de ser a namoradinha do Thor. Sim. Tá. Né? É claro que... E claro que você tinha outra... E é evidente que eu tô falando aqui, e pode soar pejorativo. Namoradinha do Thor, diminuindo a importância dela como personagem. De forma alguma. De forma alguma. Mas ela cumpre essa função. Claro. Mas ela cumpre uma função de estabelecer uma conexão de um deus com um humano. Sim. Então é isso. Sim. É isso. Sim. E da magia com a ciência. Sim. E de que pode existir... E pode existir uma conexão, e mais do que magia, eu acho que isso talvez a gente possa trazer aqui também, da ciência com a fé. Sim, verdade. Com aquilo que não é necessariamente observável. Sim. Né, que você pode provar aqui e agora. Então eu acho isso muito bacana. Sim. Né? Não desgosto de forma alguma do papel dela. Acho que o papel dela só... Ela é cientista, ela é cientista, é a coisa mais do brain, vamos usar a cabeça para... Gosto da composição da personagem. Finalzinho, né, que ele tá olhando, ele tá falando do Randall, e ele pergunta o que ela tá fazendo. Ela fala, ela tá te procurando. E ela tá lá, louca no laboratório, procurando. Exato, usando, as armas que ela tem. Cara, é muito legal. E aquela coisa, ela é um deus. Eles tiveram uma conexão emocional. Eles não iam ficar apaixonados um pelo outro? Claro que sim. Eu acho que isso é muito legal. E ela é cientista, e ele contando as coisas, né, da ciência dele. Agora, a personagem, a Jane Foster, que vira a poderosa Thor. Não vamos falar do Amor e Trovão, né? Mas assim, é um desperdício. Eu quero morrer com esse negócio, porque é um desperdício o que fizeram com essa personagem. O arco de histórias da poderosa Thor, que é do Jason Aaron, mano, é maravilhoso. Essa ideia de... assim, é triste você ver como eles minimizam essa questão da doença. A questão da... ela tá morrendo de câncer. Quando você olha isso nos quadrinhos, e quando ela se transforma, ela regride. Então, ela é super poderosa, mas ao mesmo tempo isso acaba matando ela ainda mais rápido. Claro. E eles tratam isso nesse filme de maneira jocosa, de maneira displicente. Olha, eu tenho
Calma. Não esquece, no final a gente vai entrar no quarto filme e não acaba esse programa nunca. Eu tenho ódio desse filme. Pronto. Comentar, pronto, falou. A gente já falou. Mas o que eu queria comentar é só questão do Mjolnir, né? Porque, pô, perdeu o Mjolnir e de repente ele volta de uma hora para outra. Do nada. Mas tudo bem, depois segue o jogo. Vamos falar agora de duas peças fantásticas que compõem esse sucesso, né? Que é o Chris Hemsworth e o Loki. E o Loki. Porque, beleza. Tá bom. na verdade... Bota ele pra cá. Vamos botar os dois irmãos aqui, né? Bota os certo dois. que a Helen é irmã também, mas... Até porque eles se gostam muito. Foco. Exatamente. Deixa ela mais pra trás. Exatamente. Até porque eles se gostam muito. Né? Até porque eles se gostam muito. Tá aí, ó. Porque o Chris Hemsworth é australiano, certo? Ele foi nascido em 11 de agosto de 1983, então ele tem 40 anos. 40 anos, né? Agora 24. Vai completar 40 anos. Vai completar. Ou completou. Completou. Ele vai fazer 41, né? Assim. Agosto. Agosto ele faz 41. Então 41. Né? E aí, sempre foi eu lembro muito dele um dos primeiros filmes que ele fez foi no Jornada nas Estrelas, lembra disso? Pô, ele faz o pai do Capitão Kirk. Ele faz o pai do Capitão Kirk, dura 5 minutos. E é um show. Foi elogiadíssima a atuação dele nesse pouco tempo que ele teve. Eu chorei nessa cena. Sim. Chorei. Sim. Ainda mais porque sou um grande fã de Star Trek também, mas, Mauro, tô falando, não é força de linguagem, chorei, lágrima, assim, falando, de novo o pai, né, influenciando o filho. E depois você lembra que Maravilhoso. Maravilhoso. O chefe da Frota Estelar, ele chega para ele, seu pai, né, salvou não sei quantas mil pessoas em 5 minutos, eu desafio você a fazer melhor do que isso. Você lembra disso? Espetáculo. É muito legal. E eu me lembro dele, né, e aí óbvio que ele fez outros papéis além do Thor, né, porque aí quando ele chegou no Thor, são várias coisas, né? Primeiro, a interpretação dele, ele como ator, porque aí o Thor, ele tem que ser o arrogante, mas ele tem que ser o meio que criar aquele certo humor, e ao mesmo tempo o estrategista, e ao mesmo tempo né, ele comandar o espetáculo, porque ele tem uma... E se você pensar bem, no primeiro filme, né, em que ele aparece, o primeiro filme não tem muito humor. Tem. Não, mas eu tô falando assim, mas não tem... mas ele tem um humor mais orgânico, que eu quero dizer assim, ele ainda prioriza o drama. Tem. Eu acho que uma boa mescla ali. Ele tem respiro de humor. As poucas coisas que tem, ele pergunta, você tem um cavalo aí? Lembra que ele pergunta? Claro. É legal. Ou aqueles detalhes, eles estão lá no bar, aí ele bebe a cerveja, aí ele pega o copo da cerveja, taca no chão, fala, quero mais um. Que é aquela coisa bem viking, bem exatamente. bruta. Então, e aí, e depois ele fez outros papéis também, que também foram elogiados, né? Ele fez o Rush, que é aquele que ele faz o corredor. James Hunt. Isso, exatamente. Que ele compete com o Nick Lauda. Meu, filmaço. Fez outros de ação também, mas claro que... Eu gosto daquele da Netflix, de ação que eu esqueci o nome. Não é Interceptor. Não, você está confundindo o Equalizer com o Denzel Washington. O Protetor. O Protetor. O Protetor é com o Denzel Washington. O Protetor tem o Interceptor e tem o Extraction. Extraction. Então, eu não sei. É que eu não sei o nome. E tem a esposa dele, é esse que tem a esposa dele? Agora eu não lembro. Não lembro. Mas o Extraction que ele faz tipo um mercenário. Isso. Que é um baita filme de ação legal, assim. Fez um baita sucesso na Netflix. E aí tem características nele, Helder, que também foram valorizadas para poder fazer o Thor. Por exemplo, ele tem 1,90 m. O Thor não pode ser um baixinho. Não, ele ficou gigante também. Exatamente, fez todo aquele processo para ganhar músculo, 4.500 calorias por dia. 20 ovos, né? 20 ovos, né? Treinava 5 vezes por semana. Enfim, né? Fez todo um trabalho para ficar forte. E eu acho que uma grande também, uma coisa que valorizou ainda é o tom de voz dele, né? Porque ele dá uma voz de um trovão, aquela vozona dele e tal. Ele tem uma voz de chegada. Uma entonação, a impostação da voz. Eu acho que ele trabalha isso muito bem. Isso. Eu acho ele um excelente ator.
Eu gosto demais do Chris Hemsworth. E eu acho que ele amou, né? Amou, Sim. assim, abraçou e colocou muito amor na hora de fazer. Mas eu sinto ainda falta, eu sempre sinto falta de coisas, certo? Você não falou para não olhar as coisas que estão faltando? Mas eu sinto falta. Não de que eu queria ver nos filmes. Não é isso. Você vai entender o que eu quero dizer. Da mesma forma que eu falei lá no episódio do Hulk, que eu ainda sinto falta de ver o Hulk dos quadrinhos. Sim. Eu gostaria de ver um filme do Thor fechado em si mesmo. Eu vou dar um exemplo. Isso daqui eu vou mostrar. A gente já tá na reta final do nosso episódio, hein, Mauro? Sim. Mas eu vou mostrar mesmo assim. Isso daqui é uma preciosidade da minha coleção. Pra quem não conhece, olha a emoção, Mauro. Explica. Olha isso aqui, ó. Vizinha. Olha que legal, ó. Isso daqui é da editora Abril, os famosos formatinhos. Formatinhos. Os famosos formatinhos. E aqui, Mauro, eu não lembro, custou na época 210 cruzeiros, tá? E essa é uma história clássica do Thor, de 1988, Mauro, tá? Então é 1988. É uma minissérie em 6 edições. E olha o nome da minissérie, eu vou deixar você ler. Aqui, ó. Tem nisso a saga de Surtur. Surtur! A saga de Surtur. Uma das grandes histórias do Thor nos quadrinhos. Sim. Isso daqui é do Walter Simonson. Walter Simonson, ele é simplesmente um dos quadrinistas que melhor traduziram o Thor nos quadrinhos. O Surtur é aquele demonião que aparece com a espada flamejante, que é o Crepúsculo, lá no Ragnarok. A cabeça de demônio, né? Exatamente, com a cabeça de demônio. Toda a história aqui gira em torno desse Thor místico, desse Thor asgardiano, sim, do Surtur tentando, obviamente, dominar o universo e conquistar Asgard, sim, e provocar o Ragnarok. E aí o que você falou que tá faltando, então? E é isso aqui. O que eu quero dizer assim, não a saga de Surtur, mas o que eu sinto falta? Imagina uma história do Thor em que você, de fato, bebe dessa mitologia. Esquece das conexões. Imagina, porque você tem isso aqui. É uma história do Thor dentro do universo do Thor. É isso que eu sinto falta, entendeu? E sabe o que eu acho que ia acontecer? As pessoas iam amar. Porque é muito bom. É muito bom. Essa é uma das melhores histórias assim dos quadrinhos. Recomendo fortemente. E só tenho ela em formatinho, hein? Não tem a outra, né? Não tem. Eu acho que já até saiu encadernado, tal. Tem coisas encadernadas do Walter Simonson. Mas tá aí, ó. Muito bom. Bom, precisamos encerrar. Tá bom. Vamos. O que você ia falar do Loki rapidinho? Fala, vai. Fechar? Do Loki. Não vai. A gente, na verdade, já colocou aqui, né? Acho que a escolha do ator ali. Posso dizer que até à medida que vai caminhando, ele vai roubando, né, os filmes. Ele é bom. E até tem a série dele. Então, acho que ele fez uma grande contribuição. Lógico que ele acaba sendo um vilão, a escolha dos vilões, a gente já falou que, né, até pelo caso da Hela, foi muito bem estruturada, escolhida, etc, como aconteceu nos outros heróis da Marvel. Sim. E aí acho que pelo menos agora a gente deu uma boa pincelada para poder contar o início de uma saga de um Thor para até chegar na evolução. Você viu a série Loki? Eu vi. Viu? Eu vi. Viu as 2 temporadas? Eu vi. A segunda ainda não. Ainda não? A primeira eu assisti. Eu gosto de algumas coisas, desgosto de outras. Mas assim... Mas com certeza a gente vai ter espaço para explorar o Loki. Até porque eu não vi a segunda temporada também. Tá bom. Mas sei dos desdobramentos da segunda temporada. E aqui eu não vou dar spoiler para quem não viu também. Mas eu sei. Eu curioso fui fuçar. E o que eu posso só dizer é que o Loki, ele ganha um status assim... Top. Muito relevante para o universo Marvel de novo.
aquele Loki da série. Tá. Que não é o mesmo Loki, Sim, certo? Sim. Que é aquele Loki que fugiu do que tempo. Fugiu no tempo. Então, assim, eu não sei como eles vão reintroduzir, amarrar e tudo mais. Mas é interessante a decisão que eles tomaram. Pensa que, só vou falar isso, o Loki se torna uma das figuras mais poderosas do universo da Marvel. Legal. Então, uau. Quando você termina a série, né, pelo que falam, eu li sobre, mas na segunda você fala, uau, peraí, opa, aonde que isso vai levar agora? Claro. No universo? Então, existe uma ampla possibilidade da gente rever esse... E é evidente, né? O Tom Hiddleston, ele dá um banho de interpretação. Eles não iam abrir mão desse personagem e tô gostando desse ano de 2024. Desse hiato Marvel. Parar pra pensar, né? Porque eu acho assim, Mauro, teve um desgaste? Teve, a gente já vem falando disso. Mas eu acho que teve um desgaste do público em relação a histórias ruins. O público não quer deixar de ver filmes de heróis. Sim. A gente quer deixar de ver filmes com histórias ruins. Concordo. Né? Acho que é isso. E até para questão de lançamento de novas peças, né? Exatamente. Não, e a indústria de colecionáveis, Mauro, depende disso. Claro. Ela é fundada... Né? Depende, eles dependem dos filmes. Tudo bem. Eles podem beber dos quadrinhos? Podem. Né? Podem lançar mas não é a mesma coisa. Mas né? assim, isso aqui deu um outro patamar, né? Deu um outro patamar para a indústria de colecionável. Então eles dependem dessa conexão com o cinema, com a força dessas histórias no cinema para alavancar a venda na indústria. É isso aí. Meu amigo, foi ótimo. Como sempre, a gente fala muito. Fala pra caramba. É muita coisa pra falar. Muita coisa. Queria agradecer, pessoal, né, quem nos escutou até aqui. Espero que tenham gostado desse conteúdo inicial de Thor. Né? Quem gostou, compartilha com as pessoas que gostam desse universo, gostam de Thor. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Super importante pra gente continuar trazendo esse conteúdo informativo, divertido e cheio de informações. Tá? E de paixão também. Helder, meu amigo, como é que a gente encontra nas suas redes sociais? Vambora, @TheOneCollector no Instagram, no YouTube e visitem a loja do The One Collector na Amazon. Tem legal. Lá de coisa de Thor para vocês também. Muita coisa legal lá. Vai lá. Para me encontrar aqui na MBM, o endereço no Instagram é o @MBM_Unlimited, tá? Tem todas essas peças aqui, estão disponíveis para quem pessoal. Para quem queira. Tá Fala bom? com o Mauro. E quiser alguma outra do Thor, inclusive o Hulk Gladiador, a gente não colocou aqui porque não era Ragnarok, não era. Se você quiser até figura do Stan Lee, vem que o Mauro tem aqui também. Exatamente. É isso, pessoal. Super obrigado. Até o próximo programa. Valeu. A gente se fala. Um abraço. Valeu. Tchau, meu amigo. Tchau. Valeu.